Boa noite. Hoje é o capítulo 30 do Foot and Ankle Disorders, que a gente vai falar dessa deformidade do retropé, que é guiada pela deformidade do antepé, né? Uma deformidade dupla. O pé apresenta uma biomecânica complexa, por muitas vezes, quando algum elemento falha, outros elementos se modificam para compensar e a marcha ocorrer sem problemas. Porém, ao passar dos anos, esse mecanismo compensatório pode falhar. A subtalar é a principal articulação do retropé, com grande capacidade de compensação. A talonavicular conecta o retropé com o mediopé. Nesse capítulo, os autores discutem as deformidades do retropé causadas pelo antepé, que pode ser valgo ou varo. Essas deformidades acabam sendo flexíveis, podem ser estáticas ou dinâmicas. A teologia é mais diversa e pode estar combinada. Importante definir bem a teologia para o tratamento ser o mais adequado possível. O vário é causado geralmente por doenças neurológicas nas quais os tendões do tibial anterior e fibular curto estão enfraquecidos em relação ao tibial posterior e fibular longo. O antepé fica pronado, o médio pé supinado, o arco longitudinal elevado e o retropé em vário. Pode ocorrer flexão plantar estática do primeiro raio, forçando um vário flexível do retropé. Essa flexão plantar pode ser congênita, traumática ou iatrogênica. Já nos casos de retropé valgo, a causa mais importante é a instabilidade do primeiro raio. A mobilidade excessiva da articulação tarso-metatarsal, navículo cuneiforme ou talo navicular leva à hipersupinação do antepé e mediopé. Outra causa é a elevação do primeiro raio de causa iatrogênica e traumática. O antepé fica supinado, o mediopé fica supinado e o arco longitudinal rebaixado e o retropé em valgo. Clinicamente, os pacientes devem ser examinados de forma estática e durante a marcha. A avaliação deve ser bilateral, as deformidades devem ser descritas por segmento e avaliadas em relação à rigidez e potencial de correção. Sinais de osteoartrose e instabilidade também devem ser buscados. O retropé geralmente se apresenta de 0 a 5 graus de valgo em relação à perna. Valgo acima de 10 graus e qualquer varo é considerado patológico. Devem ser palpadas as articulações do retropé e tornozelo e observados pontos de dor e edema. Ultrajetos fibulares, tibial posterior, ligamento deltoide e o complexo ligamentar lateral devem ser palpados também. A amplitude de movimento das articulações deve ser medidas. O teste de Silver-Skilled avalia a contratura do Aquiles e do gastrocnêmio. O exame neurovascular de sensibilidade e de força também deve ser realizado. O valgo pode ser testado pelos blocos de Coleman reverso e a hipermobilidade do primeiro raio também é testada. O varo do retropé é testado pelos blocos de Coleman. Outra causa que deve ser testada é a hiperatividade do fibular longo. Com o paciente sentado, o examinador pede para o paciente realizar dorsiflexão com o joelho em extensão. O examinador coloca os dedos na parte plantar das cabeças do primeiro ao quarto metatarsos e pede para o paciente realizar flexão plantar contra resistência. Se ocorrer um abaixamento do primeiro raio e pronação do antepé, o teste é positivo para hiperatividade do fibular longo. Inicialmente, solicitamos radiografias em AP, oblíquo e perfil dos pés e em AP e perfil dos tornozelos com carga. Um alinhamento é visto na incidência axial. Os ângulos devem ser medidos para avaliar a congruência articular do tornozelo. Os ângulos mais importantes são de Meare, o kite e o pitch do calcâneo. Nos casos vários, o primeiro raio está mais rebaixado. Nos pés planos, o paralelismo do primeiro e do segundo metatarso se perde. A incidência axial de Saltman é muito útil para avaliar o alinhamento do retropé em relação à perna, porém erros podem ocorrer se o pé estiver rotado, além de divergências entre observadores. Os ângulos avaliados só têm viabilidade quando medidos com carga. Durante a cirurgia, eles não são correspondentes à realidade. Pacientes com suspeita de desvio angular de joelhos e quadris também devem ter radiografias panorâmicas solicitadas. A ressonância magnética e tomografia computadorizada permitem uma reconstrução 3D dos tecidos moles e ósseos. Esses exames estão indicados para avaliar a instabilidade lateral do tornozelo, tendinopatia dos fibulares, coalizões tarsais, lesões osteocondrais e osteoartrite. Uma nova opção é a tomografia com carga, permitindo uma ótima acurácia na medição de ângulos e definição do ápice das deformidades. Consegue determinar como o antepé e o retropé interagem. Avalia bem o impingement do seio do tarso e dos fibulares, inclinação da faceta posterior e a subluxação da subtalar. O tratamento inicial com medidas conservadoras é instaurado inicialmente, né? Como a maioria dos casos são flexíveis, né? A adaptação de calçados e o uso de palmilhas ajudam na redução dos sintomas, porém não na progressão da doença. Cunhas laterais corrigem o varo flexível. Em caso de valgo, a palmilha deve dar suporte de arco longitudinal medial.
Se há deformidades rígidas, o tratamento conservador não auxilia, porém vários pacientes não serão candidatos à cirurgia, como pacientes muito idosos ou com doenças descompensadas, como diabetes, doença vascular periférica, doenças neurológicas, respiratórias e cardiovasculares. A fisioterapia tem função importante em pacientes com instabilidade associada, trazendo melhora da força, alongamento e propriocepção. O uso de órtese também auxilia em casos de entorses de repetição. O tratamento conservador deve ser tentado por 6 meses. O objetivo do tratamento cirúrgico é trazer um equilíbrio entre antepé, mediopé e retropé. A anatomia e biomecânica devem ser restauradas e a deformidade corrigida no seu ápice. O principal objetivo é preservar o máximo de articulações possíveis. Para os retropés em varo, o objetivo é levar o primeiro raio. Para casos flexíveis, pode-se realizar a transferência do fibular longo para o curto. Essa transferência é realizada por um acesso lateral direto com tenodese lateral dos tendões com pé em neutro. A tenodese é realizada proximal à degeneração ou ruptura dos fibulares. Após, o fibular longo é tenotomizada ao nível do cuboide. Nos casos rígidos, é realizada a osteotomia de fechamento dorsal ou de dorsiflexão do primeiro metatarso. Se necessário, pode realizar dos demais raios. A incisão é realizada por via dorsal na base do primeiro meta. É realizada uma cunha de fechamento a 2, 3 centímetros distal à articulação tarso-metatarsal e com ângulo de 60 graus. Após, a osteotomia é fixada com placa. Se a deformidade for muito grande, se realiza a artrodese do primeiro metatarso com a cunha medial. Se o varo persistir após a transferência do fibular e a osteotomia metatarsal, realiza-se uma osteotomia valgizante do calcâneo. Se o varo não corrige no teste dos blocos de Coleman, provavelmente será necessário realizar essa osteotomia também. Se necessário, se adiciona a cirurgia de Broston para trazer estabilidade ao tornozelo. Nos casos do retropé valgo, o principal objetivo é restabelecer a competência da coluna medial. Nos casos do primeiro raio elevado, pós-traumático ou iatrogênico, essa deformidade deve ser corrigida. Se houver instabilidade da coluna medial, ela deve ser corrigida no seu ápice, que pode ser articulação tarso-metatarsal, navículo cuneiforme e talo-navicular, associada à deficiência do ligamento mole deltoide. Definir essa instabilidade antes da cirurgia é difícil, por isso os autores defendem que o julgamento intraoperatório é o definitivo. A primeira opção é artrodesar a primeira tarso metatarsal, no caso de hipermobilidade, o acesso é medial, protegendo ali a inserção do tendão do tibial anterior. A primeira articulação tarso metatarsal é visualizada, a cápsula é aberta, as cartilagens articulares são removidas com a ajuda de um distrator. No osso subcondral são realizadas microperfurações e os ossos são comprimidos com placas e parafusos. Na necessidade de artrodesar navículo cuneiforme, o acesso é similar, porém mais proximal. Tem que cuidar para não retirar muito osso para não encurtar a coluna. Se isso acontecer, o enxerto ósseo deve ser adicionado. Para artrodesar a talo navicular, a incisão é realizada ao nível da cabeça do talos e da tuberosidade do navicular, seguindo o trajeto do tibial posterior. Nesse acesso, a vascularização para a cabeça do talos deve ser preservada. Quando não houver boa definição do ápice da deformidade, os autores defendem a fusão de toda a coluna medial. Essa combinação traz estabilidade e permite restaurar o arco longitudinal medial. Em alguns casos, será necessário realizar a osteotomia de medialização do calcâneo associado, quando nem todo o valgo é corrigido no intraoperatório. Nenhum tipo de varo é aceitável. O pé deve ser deixado em neutro com auxílio da radioscopia com auxiliar de calcânio. O acesso da osteotomia é realizado por lateral, ao nível do que será serrado. O subcutâneo deve ser dissecado com cuidado, bem como a osteotomia é realizada cautelosamente para preservar o feixe neurovascular. A osteotomia é fixada com parafusos de posterior para anterior. No caso de deformidades maiores, a osteotomia é realizada em Z, corrigindo a deformidade em 3 planos, translação medial, rotação transversal e coronal. Pode ser realizada em conjunto com artrodese talonavicular e traz grande poder de correção. Na presença de disfência do ligamento mole deltoide, recomenda-se a reconstrução deles, com enxerto de tendão ou fibra de suturas não absorvíveis. O acesso é realizado por via posteromedial, seguindo o trajeto tibial posterior. Nesse acesso, as duas estruturas são inspecionadas. Deve-se procurar a tuberosidade navicular, faceta anteromedial do calcâneo, malelo medial e sustentáculo do talos, locais onde serão colocadas as âncoras de sutura. 2 enxertos são usados para reconstruir 4 ligamentos. O primeiro é colocado do talos para o malelo medial para a faceta anteromedial do calcâneo, reconstruindo aí o ligamento tibio-talar e mola. E o segundo é colocado do sustentáculo do talos para o malelo medial para a tuberosidade navicular, reconstruindo o tíbio calcâneo e o tíbio navicular. Então, esse foi o capítulo 30 do Foot and Ankle Disorders, do Emílio Wagner. Muito obrigada. Uma boa noite.